Amigos queridos, Jesus é o nosso Mestre amado, para quem nesta hora elevamos os nossos sentimentos mais purificados, para comungarmos com Sua presença em nossas vidas, mergulharmos neste manancial de amor que o Evangelho da Sua seara nos trouxe, Senhor. Queremos estar unificados pelos mesmos ideais, de aprendermos a servir em Seu nome. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Ensina-nos, Mestre, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Unificados, Senhor, nos objetivos felizes de trabalharmos na Sua seara, aqui estamos, pedindo humildemente que nos socorra a pequenez, que nos ampare as imperfeições e que vibrações felizes e esperançosas possam envolver a todos nós, irmãos em humanidade. Onde quer que haja dor, possam haver corações misericordiosos servindo em Seu nome. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições nós estamos vendo o mal e o remédio. E dos remédios mais salutares para os males que nos atormentam, Jesus nos recomenda o perdão incondicional. Assim, nós vamos compreender que no estado de desencarnados que estávamos e atormentados pelas nossas culpas e ainda envolvidos nas nossas iniquidades, fazendo vibrar em nós uma hostilidade contumaz e construindo equivocadamente nossos desafetos, provocando inimizades, é nesse estado de alma que alguém amoroso nos convidou para reencarnarmos. Porque a reencarnação, depois do amor, é a segunda palavra do alfabeto divino. É a segunda maior força da lei de Deus, que nos conduz à perfeição. E esse roteiro iluminativo deste planejamento faz com que nos reconciliemos com os nossos adversários através do perdão. Ninguém se reconcilia com seus desafetos no percurso de 1000 passos, ou 2000, ou pela eternidade, sem a experiência plena do perdão. Em função disso, por que então reclamar nesta hora em que nós temos os reencontros, as situações, os ambientes, as injunções reencarnatórias propiciatórias para o exercício do perdão? E isto é tão importante na doutrina de Jesus que nós vamos refletir hoje sobre uma lição do livro No Roteiro de Jesus. É um livro do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, que ele vai falar da vontade que as pessoas tinham de serem discípulos de Jesus. Mas precisavam saber de Jesus quais eram as questões, qual era realmente esse reino de Deus e como funcionava na intimidade do Espírito que somos, né? Então, a lição é Aprendizes e Adversários. Consta de Jonathan, Jessé e Eliaquim.
Ambos se encontraram com Jesus na casa singela de Simão Pedro. E ao chegarem, disseram a Jesus: Senhor, aspiramos à posição de discípulos teus. Não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas de tua casa na cidade eleita do povo escolhido. Boa vontade. Quiseram mesmo estar com Jesus, seguir os seus ideais, as suas lições e servi-lo. Mas desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Então, os três tinham essa questão: como vamos nos conduzir numa postura cristã diante dos nossos inimigos ou desafetos? E estimariam que Jesus os orientasse. Ensina-nos como agir, Senhor. Jesus respondeu: primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrumentos e instrutores, nossos professores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Então, Jesus já traz para nós que os desafetos, os inimigos, são os nossos grandes instrutores, professores, porque eles mostram o lado sombrio nosso, que o amigo releva, que o amigo tem indulgência, que o amigo perdoa, mas eles nos mostram a sombra que o amigo não deseja ver. Isso pode nos ajudar muito. Cabe-nos desse modo, continua Jesus, tolerando-lhe as admoestações com nobreza e serenidade, tal qual o ferro que, após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade e humildade, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Então, suportar os golpes do outro com dignidade, com nobreza, sem rancores e sem mágoas, era o princípio número 1 do perdão que Jesus estava ensinando aos três senhores. Perplexos diante dessa primeira premissa, perguntam: Senhor, e se somos injuriados? Disse Jesus: adotemos o perdão e o silêncio. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Então Jesus está dizendo: mude o seu olhar para com o outro. Perceba-o nas suas enfermidades e adote o perdão silencioso. Aí Jessé disse, isso foi Jonathan que pergunta, aí Jessé pergunta assim: e se formos perseguidos? E Jesus: utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Então, diante da perseguição, para o exercício do perdão, oremos em favor daqueles que nos afligem. Porque o bálsamo da prece acerena e pacifica os impulsos insanos que vêm do outro para com o próximo. Mas Eliaquim pergunta: mestre, e se nos baterem? E se nos esmurrarem? Que fazer se a violência nos avilta e confunde? Ainda assim, esclareceu Jesus, a paz íntima deve ser nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude.
Então Jesus explicava aos 3 senhores candidatos ao discipulado que fora da caridade para com os nossos desafetos, não seria possível alistarem-se no colégio apostolar. Senhor, insistiu Jonathan, que resposta oferecer então à maledicência, à calúnia, à perversidade? E o Cristo sorriu e precisou: o maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. Que imagem que Jesus trouxe da maledicência. O maledicente traz esse infortúnio, porque na hora que ele maldiz, ele está com o coração alimentado com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida. Esse é o motivo das nossas enfermidades perispiríticas que são somatizadas no nosso corpo físico. A maledicência, o caluniador e o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão, disse Jesus, é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. Então, nós estamos aqui buscando a causa dos males e o remédio para os nossos males. Essa é a nossa reflexão já há alguns dias. Se nós não fizermos este exercício, aqueles temores infundados que trazemos conosco, que são temores ligados às predisposições enfermas do nosso perispírito, nós temos medo de eclodir as doenças mentais e físicas. Porque em sã consciência sabemos que ainda não estamos fazendo a transformação dos nossos sentimentos nesse roteiro que Jesus está mostrando hoje para nós, com os 3 candidatos. Então, o perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. Mas Jessé pergunta: Senhor, e que reação assumir perante os que perseguem? Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas, e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando ao fosso do sofrimento. É muito interessante as patologias do espírito, para nós entendermos que aqueles que hoje perseguem serão aqueles com uma síndrome persecutória muito desenvolvida. Serão espíritos extremamente desconfiados e serão aqueles que nos delírios veem espíritos lhes perseguindo, que aqui está contra fantasmas da própria imaginação, porque aquilo que eu faço com o outro, eu sei que poderão fazer comigo. E é disso o maior temor. As grandes fobias da humanidade, pautadas no desamor e, portanto, pautadas na ausência do perdão, estão relacionadas a estas questões de que temos medo que façam conosco o que eu fiz a muitos. Por isso que o remédio é o perdão, para nós fazermos de todos amigos. Então, por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. Mas eles não ficavam satisfeitos e perguntavam ainda mais: e que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brio? Porque eles achavam que iam encontrar uma situação específica que Jesus os isentasse do perdão e que promovesse, então, uma punição ou um castigo. Aí Eliakim faz essa pergunta: refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Aí disse Jesus: quem golpeia pela espada
pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou o mestre sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. Então, no planeta Terra, a medida de contenção protege o espírito dos seus próprios males. Não só protege dos males que ele pode infringir a outrem, mas aquilo de mal que ele faz a ele mesmo. Ele está sendo encarcerado para ser poupado dos tormentos dos seus impulsos, né? É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas da salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Então, nesse momento que Jesus descreve as condições do perdão incondicional, por mais que eles retratassem, uma criança ao lado não sente-se bem e Jesus sai um minutinho para atender a criança. Pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrê-la. Ao regressar, debalde buscou a presença dos aprendizes fervorosos e entusiastas, porque na sala modesta da casa de Simão não havia ninguém. Então, esses espíritos de boa vontade bateram em retirada, ao perceberem qual era o roteiro que Jesus havia traçado para a humanidade da Terra, mas esse roteiro vige até hoje. Nós precisamos refletir na casa espírita, se queremos ser um evangelizador de espíritos, um trabalhador espírita cristão, quanto desses valores nós já estamos super empenhados em construir em nós, para que possamos estender as nossas mãos, estendendo os nossos sentimentos àqueles que nos buscam. Então vamos refletir sobre o perdão. Todos nós na Terra ansiamos pela felicidade. E Jesus nos ensina que uma forma de ser feliz mais expressiva na Terra é o perdão das ofensas. Quão feliz é o espírito que de pronto perdoa o seu irmão pelos desatinos perpetrados contra nós mesmos. Então, quando Jesus diz que a felicidade não é desse mundo, é sobre isso que ele está falando. Porque, sem nenhuma sombra de dúvida, uma alegria incontida, uma felicidade real se instala em nosso coração quando somos capazes de perdoar aqueles espíritos que nos ofendem. Vamos perguntar a nós mesmos se já tivemos a feliz oportunidade de sentir que alguém nos perdoou. Pelo que fizemos de inadequado, de mal, se já tivemos essa experiência na Terra. E o que aconteceu conosco ao experimentarmos o perdão de alguém. Porque quando nós somos os ofensores, quando somos nós que prejudicamos aquele espírito e nós recebemos o perdão, nós sentimos um profundo alívio.
o perdão vindo de alguém, evidentemente, não retira de nós aquilo que temos que ressarcir frente à nossa própria consciência. O fato de alguém nos perdoar não significa, como temos falado aqui no Evangelho, que estamos limpos, de maneira nenhuma. Mas, quando alguém nos perdoa, o que significa? Significa que aquele espírito que prejudicamos se libertou do mal que nós fizemos para ele. Olha que espetáculo nós sentirmos em nosso coração que aquele espírito, ao nos perdoar, se libertou das vibrações que nós emitimos para ele. Nós podemos seguir com os prejuízos íntimos, mas sentir que ele está liberto acelera o nosso processo de reparação. Alivia a culpa, o remorso, as dificuldades íntimas. É um bálsamo lançado sobre as nossas chagas, porque todas as vezes que nós ferimos alguém, abrem-se chagas na nossa alma. E receber o perdão é um lenitivo para nós. Aplaca a nossa dor, mesmo que seja temporariamente. Então, nós precisamos, na Terra, experimentar a glória de perdoar. Nós precisamos dessa experiência do coração. Então, quando algo nos acontece que o espírito, de uma maneira destrambelhada, deseducada, quando o espírito ainda se encontra numa situação de extremadas dificuldades e, portanto, lança sobre nós a sua maldade, a sua intemperância, a sua violência, é necessário, como nós ouvimos a Célia comentar, que entremos na frequência do amor de Jesus para compreender o quanto somos necessitados do exercício do perdão. O quanto esse exercício permite que seja desenvolvido em nossa intimidade sentimentos que não possuímos e que não avançamos em humanidade se eles não se instalarem em nossa intimidade. E há determinados sentimentos que produzem luzes no campo do espírito que só são estruturados a partir dos sentimentos emitidos pelas vibrações do perdão. Porque, como nós já sabemos, a evangelização de espíritos nos trouxe esse conteúdo. Nós sabemos que perdoar não é esquecer. Perdoar é transformar as energias densas que acumulamos por alguns minutos no campo do nosso perispírito, na memória, no campo mental, é transmutar essas densidades em sentimentos estruturados na base da compreensão. Quando nós não perdoamos,
nós fazemos para nós mesmos um grande mal. O não perdão é um mal feito por nós mesmos dentro da nossa intimidade. E o perdão é o maior bem que nós podemos fazer. Então, é um bem para nós mesmos. Perdoar alguém pelos seus desatinos contra nós é um grande bem para nós mesmos. É um bem tão profundo que, ao ser praticado, ele pode desalojar do campo da memória estruturas secularmente armazenadas de ódio, de raiva, de intemperança, que nós sentimos e carregamos conosco há milhares e milhares de anos. Perdoar alguém aqui e agora pode nos curar, não só do ressentimento que foi produzido nesse instante, mas pode desalojar essas energias. E desalojando-as, nos tornamos espíritos mais saudáveis. Nós vamos nos tornar espíritos mais prontos para viver a vida verdadeira, que é aquela vida onde a nossa conexão com Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre nunca se interrompe. O bem praticado aqui ilumina esses campos escurecidos há séculos dentro de nós. Façamos esse exercício e vamos perceber quão leves nós vamos nos tornar, quão melhores nós seremos. Vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nos reportamos agora para aquele cenário em que o Senhor olhava para a humanidade com seu terno olhar, com as suas vibrações luminosas, envolvendo todos os corações ensandecidos pela loucura, movidos pela ignorância, pelo sectarismo, pelo ódio, pela vingança. E todo aquele mal foi aplacado pela luz que iluminou a treva dos corações que se perdiam naquela hora. Quando o seu perdão, o seu amor se estendeu sobre todos nós, nos ensinando o caminho luminoso, que seguido iria nos tornar espíritos amorosos, benditos. Estamos nesta hora, Senhor, desejosos de experimentar em nós esta lição do perdão. Abrir os nossos corações, nossos braços e aconchegar aqueles que intitulamos como algozes, mas que estão nos ensinando a lição mais poderosa que podemos ter na Terra. Rogamos o seu amparo para esta hora, que tenhamos a coragem de desculpar, de perdoar e sentir a felicidade de amar.
Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença generosa, pelos teus exemplos, pelas lições de vida eterna que nos aprontam cada vez mais para sermos aqueles espíritos que o Pai nos aguarda, perfeitos em humanidade. Abençoa-nos a família, os amigos e aqueles que estão nos ensinando a amar. Rogamos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, grafados com nosso punho, envoltos com as nossas vibrações de intercessão para com eles. Pedimos a Maria que com suas servas amorosas possam acompanhar essa equipe socorrista para socorrer nossos irmãos necessitados de luz e de saúde. Que nós possamos desprender o que temos de melhor para socorrê-los, para que seus lares, as enfermarias, os hospitais se iluminem nesta hora. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça. E nós outros, Senhor, rogamos a Ismael que nos sustente nas mínimas tarefas que nos foram confiadas, para que possamos contribuir para que esta nação, escolhida por Jesus para ser a pátria do Evangelho, possa florescer a partir das nossas ações evangelizadas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.